Olá, bem-vindos ao Em Discussão, agora com um novo cenário. E a cada semana, os debates nas audiências públicas realizadas no Senado. E neste programa de estreia, projetos de lei que continuam no radar do Congresso Nacional, como o ensino domiciliar ou homeschooling, o assédio moral, muito falado, mas ainda não criminalizado em lei, as cotas raciais nas universidades. Em tecnologia, falaremos sobre a possibilidade de um Dia Nacional de Proteção de Dados. Aliás, você sabe como cuidar e como cuidam dos seus dados pessoais? E o bioma Caatinga pode ganhar uma política de desenvolvimento sustentável. Na saúde, planejamento familiar. O projeto de lei é o 1671. A autora, a senadora Mara Gabrilli, do PSD de São Paulo. O PL está na Comissão de Educação do Senado e cria o Dia Nacional do Planejamento Familiar. Nós vamos agora aqui ao telão com dados que constam no projeto de lei. No Brasil, 55% das gestações não são planejadas. E 75% das meninas que engravidam na adolescência deixam a escola. Trágico, não? E esse tema, o planejamento familiar, foi debatido em audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Então, vamos relembrar alguns depoimentos desse encontro. A gravidez na adolescência foi destaque. Nenhum país evoluiu se não tiver um planejamento familiar, se não tiver acesso a métodos anticontraceptivos, porque ela afeta o dia a dia da mulher, daquela família, daquele pai, daquela mãe. Principalmente aquela mãe solo, que vai ter um filho que não estava planejado. E isso afeta aquela existência todinha daquele filho. E aí a importância de falar sobre planejamento familiar, porque quando a gente puxa a discussão sobre planejamento familiar, obrigatoriamente a gente vai puxar a discussão sobre a gravidez consciente, sobre os direitos reprodutivos e sobre a sexualidade saudável. E aí a gente vai cair também na questão da violência sexual contra crianças e adolescentes. O Brasil é o 5º país do mundo em números absolutos de casamento infantil. E é uma violação que atinge desproporcionalmente as meninas em relação aos meninos. O casamento infantil, a gravidez e a maternidade precoces facilitam o abandono escolar e o aumento do risco de exploração e violência sexual, violência doméstica, abuso, complicações e morte durante o parto. Em 2019, nós tivemos 19.330 filhos nascidos de mães entre 10 e 14 anos. Com uma média de 6 abortos diários em meninas menores de 14 anos, nós tivemos 21.520 meninas que engravidaram em 2019 com menos de 14 anos de idade. É muito frustrante para a gente, nós atendemos adolescentes, perceber que todo o esforço que nós fizemos no sentido de que ela tivesse alta da maternidade, depois de uma gravidez não planejada, 2, 3 anos depois ela volta para a gente grávida novamente. 75% das meninas que engravidam na adolescência deixam a escola, né? Então elas têm menos oportunidades, vão acabar tendo acesso realmente a menos oportunidades de trabalho, né? Uma grande parte das meninas que engravidam na adolescência ou que são mães são negras, né? Então esse recorte racial é muito importante a gente estar atento a quem não está tendo acesso, né, a esse direito de uma forma plena. Em 2020 foram 380 mil gestações nessa fase da vida, né? Que, a depender da idade, representa até uma violência. E segundo a OMS, filhos de mães adolescentes têm maior probabilidade de apresentar baixo peso, maior probabilidade de morte do que os filhos de mães com 20 anos ou mais. Durante o primeiro ano de vida, os filhos nascidos de mães adolescentes apresentam taxa de mortalidade infantil de 2 a 3 vezes maior do que de mães adultas e um aumento de até 6 vezes na incidência de síndrome de morte súbita. Além disso, as mães adolescentes que engravidam, elas têm maior probabilidade de desenvolver síndrome de hipertensão, partos prematuros, anemia, pré-eclâmpsia, desproporção fetopélvica, restrição do crescimento fetal, além de problemas consequentes dos abortos provocados.
Ainda de acordo com os dados do Ministério da Saúde, nas jovens de 15 a 19 anos, a probabilidade de mortes relacionadas à gravidez ou parto é 2 vezes maior que nas mulheres de 20 anos ou mais. Quando eu falo de menores de 15 anos, esse risco é aumentado em 5 vezes. O quanto as mulheres precisam ser protagonistas de suas vidas. E como sê-lo, se não pode sequer planejar ter o seu filho em condições decentes e em condições emocionais e psicológicas. A gente fala, e foi muito bem trazido o tema aqui, das questões de saúde física, mas a gente também tem que levar em conta uma menina sendo mãe. Da saúde para a tecnologia, que também pode ganhar o Dia Nacional da Proteção de Dados. O projeto de lei é o 2076 de 2022. Autor, senador Eduardo Gomes, do PL do Tocantins. 17 de julho é a data proposta para o Dia Nacional da Proteção de Dados. O projeto foi debatido em comissão, aprovado em plenário e já está na Câmara dos Deputados. O Brasil já tem a sua Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Ela é de 2018. Ano passado, a proteção de dados pessoais foi incluída entre os direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal. A data estipulada pelo projeto, 17 de julho, faz uma homenagem a Danilo César Maganhoto Doneda, que faleceu aos 52 anos em dezembro do ano passado. O jurista sempre foi referência no país e no exterior ao defender o direito à proteção de dados. O debate aconteceu na Comissão de Ciência e Tecnologia. Acompanhe. Por que uma data comemorativa da proteção de dados? Pela necessidade de se criar um ambiente de cultura fundamental para se estimular a aderência o respeito à proteção de dados. O cidadão precisa ter a consciência da importância de que ele tem um novo direito consagrado, ostensivo na Constituição Federal. Pesquisas já apontam, de 2022, de que o Brasil vive uma crise de cibersegurança, de segurança pública digital. 4 em cada 5 brasileiros têm medo de ter seus dados vazados. A Autoridade Nacional de Dados está aí funcionando. O Conselho Nacional de Dados foi instituído. Nós não temos mais dúvidas sobre o caráter constitucional do direito fundamental. Então, acho que os passos estão sendo sólidos e é um passo importante, e saúdo a comissão nesse sentido, é a instituição desse Dia Nacional de Proteção de Dados. A proteção desses dados pessoais é algo que é uma preocupação que deve estar presente em cada cidadão, instituição pública ou privada, bem como as empresas. Eu acho que é sempre importante a gente parar e ponderar, né? Estamos no caminho correto para trazer segurança jurídica, não só para o cidadão, mas também para o setor privado e para o setor público, que também processam dados. Eu acho que esse tripé, cidadão, setor privado, setor público, tem sempre que ser o elemento de reflexão do nosso ponto de equilíbrio da LGPD. Um dos pilares fundamentais para que a gente consiga, de fato, ter uma cultura nacional de proteção de dados pessoais é a realização das campanhas de conscientização para a população, é alcançarmos aulas relacionadas à ética, segurança digital, proteção de dados nas escolas, voltadas para crianças e adolescentes. E para que tudo isso aconteça, a valorização de uma data nacional de proteção de dados apoiaria muito. Nós ouvimos agora, acabei de ouvir uma sugestão de que deveríamos ter a matéria de proteção de dados nas escolas. Eu acho uma excelente sugestão e acho que nós deveríamos trabalhar para incluir isso no currículo escolar. Apesar de todos os avanços, ainda temos muito que avançar. Precisamos, como se diz, tirar essa lei do papel, não é fácil. A Lei Geral de Proteção de Dados, ela precisa estar na nossa prática, no nosso dia a dia. E para isso a gente depende certamente de todos os atores, inclusive do setor privado. E o que 2023 reserva para a educação brasileira? Bem, um dos debates que começou no ano passado na Comissão de Educação foi o ensino domiciliar, a educação em casa, o também conhecido homeschooling. O projeto de lei já foi aprovado na Câmara dos Deputados. Aqui no Senado, a Comissão de Educação realizou audiências públicas sobre o tema. Vamos conhecer alguns detalhes do projeto. É o PL 1338 de 2022. O autor é o deputado federal Lincoln Portela, do PL de Minas Gerais.
Ele altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, LDB, e o Estatuto da Criança e do Adolescente. Propõe avaliações anuais de aprendizagem e fiscalização pelo Conselho Tutelar. E se o aluno for reprovado nas avaliações, perde o direito à educação domiciliar. E olha o placar da consulta, que é feita na página do Senado. 35 mil sim, 30 mil não. O debate aconteceu na Comissão de Educação. Acompanhe. Se formos observar os países desenvolvidos, os países que têm bem-estar social, que têm um bom desempenho no PISA, que fazem parte da OCDE, nesses países as crianças têm no mínimo 12 anos de escolaridade básica. Não se fala em desenvolvimento de crianças e adolescentes sem frequentar a escola. Sou pai educador também, eduquei meus filhos fora da escola. Hoje eles estão no mercado de trabalho, na universidade, felizes, produtivos, sociáveis. Eu não tenho nenhum tipo de arrependimento, muito pelo contrário, estou muito contente com a escolha que eu fiz. Um ambiente escolar é um lugar de conflito, sim, que é um lugar onde os diferentes estão ali se manifestando, mas a gente quer garantir esse convívio social, quer conviver com esse diferente mundo, esse mundo plural, esse mundo que não se resume só na nossa casa, só no nosso ambiente familiar, esse mundo que a escola possibilita através das diferenças. Nós precisamos possibilitar que essa criança, que esse estudante tenha espaço em um ambiente para ele aprender, para ele construir e para ele se relacionar. A quem interessa regulamentar a educação domiciliar é o próprio Estado. Porque a educação domiciliar é um fenômeno, um movimento social que está enraizado no Brasil, não vai embora. Ao dizer a lei não deve ser aprovada, o fenômeno, esse movimento social deve ficar numa situação, pelo menos nebulosa em termos de legalidade, eles estão dizendo assim, essas famílias, essas pessoas devem ficar invisíveis para o Estado. Essas famílias, nós vamos fazer de conta que não existem. Hoje são mais de 60 países que reconhecem o direito dos pais, mais de 60 países nos 5 continentes, de regimes de governos diversos, que reconhecem o direito dos pais. E por que isso acontece? O que há de comum entre esses países? Muito simples, isso é fruto do reconhecimento do que está escrito na Declaração Universal dos Direitos Humanos, no seu artigo 26, que diz que os pais têm a prioridade, a prerrogativa no direito de escolha do gênero de instrução a ser ministrada aos seus filhos. A escola é o espaço onde temos planejamento pedagógico, onde temos profissionais capacitados, formados, temos um sistema de avaliação diagnóstica formativa e somativa, temos infraestrutura e temos supervisão pedagógica. Além disso, a escola ela é o espaço onde as crianças convivem com a pluralidade e com a diversidade. Nós sabemos que o século XXI ele desafia a sociedade, o mundo, a aprender a respeitar a diversidade, a pluralidade, a viver em paz, a conseguir estabelecer vínculos e respeito e construção de valores entre sociedades diferentes. Esse é o espaço de construção desses valores, dessa educação integral. Esse que é o objetivo da audiência pública, justamente atender a diversidade de pontos de vista, de estruturas, né, do que pode ser feito, analisado, e é o que a gente pretende fazer. Agora, um debate sobre oportunidades, ainda sobre educação. Estamos falando da lei de cotas. Pois bem, a revisão da lei de cotas estava prevista para 2022, uma espécie de eventuais ajustes na política de cotas no país. Essa revisão não aconteceu, o que não significou uma interrupção do programa. A lei de 2012 beneficiou pretos, pardos, indígenas, pessoas com deficiências, alunos de famílias com renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio.
Então, vamos acompanhar alguns depoimentos feitos em sessão especial do Senado por ocasião das comemorações dos 10 anos da Lei de Cotas. Eu falei em oportunidades, lembram? Vejam por quê. A lei de cotas, repito, é um sucesso. Aqueles que diziam que ia diminuir a qualidade dos nossos formandos, quebraram a cara. Eu sou extremamente grata à lei de cotas, porque eu entrei na universidade em 2013 e eu realizei esse sonho de ser psicóloga, sendo uma pessoa com deficiência visual, que veio de um ensino básico bastante dificultoso, com imensas dificuldades, né, com baixíssima acessibilidade, mas ainda assim eu consegui chegar lá. Ainda assim eu entrei na Universidade Federal do Pará e vivi o sonho de me tornar psicóloga. Eu sou fruto disso, eu sou fruto dessa lei que começou há 10 anos atrás, eu sou fruto dessa ação que começou um pouco antes da lei de cotas, no caso me referindo à questão das ações afirmativas em si, né, que não, infelizmente, não são todas as universidades ainda que dispõem de mais essa forma de acesso, né. Minha mãe é trabalhadora doméstica, meu pai é cobrador de ônibus, e eu lembro que a primeira vez que eu entrei na UNB foi para ver o resultado. Eu tinha 19 anos. Já a minha mãe, a primeira vez que ela entrou na Universidade de Brasília foi aos quase 50 anos para poder fazer a matrícula comigo, porque ela fez questão de partilhar daquele espaço comigo. Então, eu trago também a perspectiva de como a política de cotas não impactou só a minha vida, mas é de toda a minha família. E eu, infelizmente, sou a primeira pessoa a acessar o ensino superior. Eu gostaria que a gente, daqui um tempo, né, daqui mais 10 anos, 30, 40 anos de ações afirmativas, de lei das cotas, a gente possa dizer que somos muitos, que somos milhares. É importante a gente pensar nessa revisão da lei das cotas, que elas insiram as comunidades quilombolas, que elas insiram os estudantes quilombolas também. A revolução do negro vem pela educação. A revolução do negro com a política de cotas vem com o olhar sistêmico do negro pela educação. Nós não estamos olhando somente o ensino superior, nós estamos olhando a educação básica, o Sistema Nacional de Educação, formação de professores, nós estamos olhando a pós-graduação, nós estamos olhando o acesso, a permanência e o sucesso. A proposta de cota, portanto, enriquece a universidade e enriquece a sociedade, porque ela é pedagógica para a sociedade, ela vai ensinar para a sociedade que as pessoas negras são capazes de ocupar qualquer profissão que seja. E nós queremos, portanto, propor às universidades todas que discuta as cotas a partir do combate à tirania do mérito. Porque, na verdade, a meritocracia que as universidades adotam, ela é injusta e é maldosa e é antiética. Do Senado para a Câmara dos Deputados. O projeto foi aprovado em dezembro do ano passado e institui a Política de Desenvolvimento Sustentável da Caatinga. Em resumo, mais recursos financeiros para o bioma, promover a regularização fundiária, prevenir e combater o desmatamento ilegal, recuperar áreas degradadas e estimular a restauração ambiental. A audiência pública aconteceu na Comissão de Meio Ambiente. Eu, pessoalmente, me orgulho muito porque o estado da Bahia tem 60% do seu território no semiárido, que é um bioma exclusivamente ou integralmente brasileiro. Quem conhece sabe o quanto que do semiárido está aprendendo a conviver com ele, com o seu regime de águas, o quanto que nós podemos tirar e extrair. O Nordeste detém 90% do rebanho caprino, né, e quase 70% do rebanho ovino do Brasil. Toda essa grande parte, né, dessa pecuária, não toda, mas grande parte, feita dentro da Caatinga. Uma pecuária verde, né, sustentável, conservando a paisagem e seus ecossistemas. E a gente não valoriza. O que a Caatinga nos ensina? Que precisamos estocar, precisamos armazenar água, armazenar alimento para as pessoas e para os animais, armazenar sementes, cuidar desse patrimônio da Caatinga. A gente tem vários problemas
a ser resolvido na Caatinga. Um deles é esse que a gente busca aqui, é reconhecer o bioma como patrimônio nacional e, a partir dele, começar a legislar para a sua proteção. Isso é urgente e é o que a gente está aqui pedindo. Eu acho que é um consenso de todos os palestrantes. Falar da Caatinga é falar dos povos da Caatinga, os povos da Caatinga que precisam ser cuidados para poder eles cuidarem da Caatinga. A pobreza na Caatinga, a pobreza no semiárido também provoca, por falta de opção, a degradação da Caatinga. Eu acho que é uma questão de escolher um modelo, que modelo nós queremos, e não repetir aquilo que a gente já fez, não é? Então, esse modelo é um modelo que a gente deve repensar, a gente deve discutir como é que a gente tem uma agricultura nova, de baixo carbono, que convive com as mudanças climáticas e gera prosperidade e inclusão social para as pessoas que estão no bioma Caatinga. E já este outro projeto está no Senado, vindo da Câmara dos Deputados. O assédio sexual está tipificado em lei, mas o assédio moral não. E é justamente o projeto sobre o assédio moral que aguarda análise e votação na Comissão de Constituição e Justiça. O projeto de lei altera o Código Penal para tipificar o assédio moral. Ofender reiteradamente a dignidade de alguém, causando-lhe dano ou sofrimento físico ou mental no exercício de emprego, cargo ou função. A pena é de detenção de 1 a 2 anos e multa. Então, vamos ver alguns trechos da audiência pública sobre o tema na Comissão de Assuntos Sociais. O Estado precisa ter condição de atuar e o Estado atua por seus agentes públicos. O Estado é feito de pessoas e essas pessoas precisam de anteparos para conseguir viabilizar as suas funções. Eu fico triste quando eu vejo as pessoas vendendo um discurso para a população, criminalizando o servidor público, como se fossem marajás. Coloque-se no lugar desses servidores que estão lá. São funcionários do Correio, são guardas municipais, são policiais militares, são policiais civis, são agentes de saúde, são enfermeiros, são técnicos de enfermagem, são pessoas que estão lidando com vida dioturnamente. O assédio moral, sexual, psicológico e suas formas mais sutis estão estampados semanalmente em todas as manchetes das principais mídias do mundo. E não é exagero dizer, infelizmente, que está incorporado ao nosso cotidiano. Seja nas grandes corporações, nas instituições públicas, nas forças de segurança e na vida cotidiana do cidadão, não há alguém que não conheça um caso de assédio que ocorreu sob os seus olhos. Que haja um código de proteção ao denunciante. Nas boas práticas internacionais, isso se chama whistleblower protection. E é justamente para que a pessoa possa se sentir confiável, não só para denunciar assédio, mas casos de corrupção, casos de desvirtuamento institucional. Isso aqui poderia ser o teor de uma lei Bruno Pereira. O assédio, em todas as suas variantes, é a versão moderna da opressão daquele que pode mais sobre aquele que pode menos. Avilta a dignidade de quem quer que a sofra. A gente precisa que, dentro do setor público, a gente sejam desenvolvidas novas regras que levem a sério a gestão de recursos humanos, que possam trabalhar de forma preventiva, porque a prevenção sempre é menos custosa do que a punição, do que a correção depois. Então, a gente precisa de regras para prevenir o assédio. Pois é, prevenção é a palavra, não ao assédio e a todas as formas de violência. O Em Discussão fica por aqui. Até o nosso próximo programa.